Olá, boa noite. A chuva parou, mas o nível do Guaíba sobe e desaloja famílias na região das Ilhas e em Eldorado do Sul. Defensoria Pública vistoria condições de centros oncológicos durante Outubro Rosa. Barreira argentina dificulta exportações de calçados gaúchos. Farol aceso nas rodovias volta a ser obrigatório durante o dia. E o sistema de portaria inteligente, que amplia a segurança e ajuda a diminuir custos nos condomínios. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O drama das cheias subiu para 990 o número de famílias fora de casa por causa das chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do Estado, 76 municípios foram prejudicados pelas enchentes. Hoje, o governo federal liberou 5.200.000 reais para obras de recuperação do asfalto danificado pelas chuvas de 2014 nos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, o nível da régua no Cais Mauá alcançou 2,51 metros em medição realizada por volta das 6 horas da tarde de hoje, o que indica a situação de alerta. Na região das ilhas, equipes da Defesa Civil estão monitorando as áreas de maior risco. Pelo menos 15 casas na região das ilhas já foram invadidas pelo Guaíba desde o início das chuvas e outras centenas estão por um triz. Quanto falta para entrar na tua casa? Uns 30 centímetros, mais ou menos. Quem já viu os bens de uma vida se perderem na enchente encara o nível das águas com cautela. Tu tá muito preocupado com a situação, que a água entre na casa? Estamos que não estão levantando todas as coisas ali dentro. A Defesa Civil tem mobilizado equipes por todo o bairro Arquipélago e classificou a situação como moderada. Ontem, a partir de um aumento significativo da água, nós começamos a fazer um monitoramento in loco, pelo menos 2 vezes por turno, nas 4 regiões que mais são afetadas aqui do arquipélago, né? Nossa atividade tem sido de monitoramento, de conversa com todas as lideranças comunitárias e com as pessoas em si. A previsão para o meio da semana que vem é de mais chuva, mas segundo esta meteorologista, a principal preocupação deve ser a água que vem da bacia do Jacuí. Nos últimos dias, o volume de precipitação foi muito alto na região central do Rio Grande do Sul, volumes na casa de 300 a 400 milímetros. Isso corresponde a um volume de precipitação de 2 meses em 3, 4 dias. E o curso de toda essa água, de toda essa chuva, é avançar em direção ao Guaíba, depois Lagoa dos Patos e ir para o oceano. E esse processo ainda está acontecendo. Para piorar a situação, o vento sul que volta a soprar no estado na próxima semana vai retardar o escoamento da água do Guaíba para a Lagoa dos Patos. Com isso, o nível do lago deve demorar a baixar. Mas para algumas famílias, o nível das águas é só uma das preocupações. Quem teve que sair de casa e optou por ficar aqui pertinho, tem um motivo. Se a gente sair daqui, o pessoal pode arrombar nossas casas, levar nossos pertences. Mesma situação ocorreu em outubro passado, quando uma cheia histórica forçou moradores a deixarem suas casas. Na época, com um nível em 2,94 metros, foi necessário fechar as 14 comportas do sistema de contenção contra enchentes. Elas nunca haviam sido usadas desde a construção, em 1972. A realidade é semelhante em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Por lá, a enchente do Guaíba também obrigou moradores a saírem de casa. O problema é crônico no município e reacendeu o debate sobre a construção de um dique para conter as águas. Agora à tarde, a prefeitura decretou situação de emergência. Ruas alagadas, gente tentando salvar o que pode, ratos flutuando na água que invade as casas. Rotina das chuvas em Eldorado do Sul, voluntários usaram tratores para ajudar a remover as famílias que moram mais próximas ao banhado do bairro Cidade Verde.
Os moradores dizem que a enchente do ano passado durou mais tempo e atingiu uma altura maior. Mesmo assim, tem medo de que a tragédia se repita. Do jeito que está indo essa, pode ser até maior que a outra. O que está subindo muito rápido. Essa é a diferença da outra vez. Nós não sabemos até que ponto essa ascensão de água vai permanecer. A gente está monitorando a vazão dos rios lá em cima, de Triunfo e mais acima. E está notando que Triunfo está subindo, mas lá de Cachoeira para cima já está baixando um pouco. Nós temos uma esperança desse dia que um dia ser concretizado, porque senão o sofrimento do povo vai continuar por muitos anos. Cada enchente que vem é isso aí, né? O nível do rio Caí começou a baixar, mas em Montenegro muitas vias urbanas e rurais continuam alagadas. Apesar do número de bairros atingidos pela subida das águas ter diminuído, pelo menos 4 ainda têm inundações. Por isso, a Defesa Civil do município continua em estado de alerta. Em áreas da cidade que já não são mais afetadas pela enchente, equipes da distribuidora AES Sul trabalham para restabelecer a energia elétrica. O sábado vai ser de tempo firme e temperaturas amenas na região metropolitana. A máxima fica em 24 graus em Porto Alegre. No domingo, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Mesma condição de tempo em Novo Hamburgo, onde os termômetros alcançam os 25 graus amanhã. Já em Tramandaí, a máxima não deve passar dos 21. Enquanto no sábado o sol predomina, no domingo o tempo volta a ficar instável e tem chance de chuva passageira. Alerta em Novo Hamburgo. O nível do Rio dos Sinos não para de subir e as águas estão prestes a invadir o pátio das casas. Quem nos mostra o panorama das áreas ameaçadas é a TV Fevale. As águas nem tiveram tempo de baixar. Com a chuva da manhã de hoje, a Defesa Civil registrou que o nível do rio estava a 6 metros e 54 centímetros. O estado ainda é de alerta, já que quanto mais perto dos 7 metros, maior o risco de inundações. Por enquanto, não há registros de casas alagadas. Mas em Lomba Grande, na Vila Imigração, o rio já invadiu as ruas, deixando alguns moradores ilhados. A cada 4 anos a gente fica mais ou menos preocupado porque é a nossa base, às vezes em 3, às vezes em 4, a gente se preocupa. A gente nunca sabe a hora que vai parar, né? Que nem choveu esses dias todos aí e mesmo que não choveu ontem e hoje também não, mas o rio continua subindo. Outra zona de risco é a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Canudos. A Defesa Civil informou que está em um plantão de 24 horas na cidade. Estamos com 3, 4 equipes aí trabalhando, estamos com a SDS mobilizada em caso de possível abrigamento. Se tiver que abrir o abrigamento, nós estamos com o pessoal todos mobilizados. As águas levam em média 3 dias para baixar e a previsão indica mais chuva para o final de semana. O nível do rio Taquari começa a baixar e, aos poucos, a rotina volta ao normal em Lajeado. Depois da enchente que tirou dezenas de famílias de casa, a sujeira e o barro tomaram conta de várias ruas e residências. Equipes da prefeitura trabalham na limpeza e roçada de vias públicas. Muitas pessoas seguem em abrigos ou com familiares. Se não chover, a expectativa é de que neste fim de semana todos os atingidos consigam retornar para casa. O fim de semana começa com tempo firme no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o sábado vai ter sol e temperaturas amenas, na casa dos 24 graus. Dia de sol e poucas nuvens também em Santa Maria, onde os termômetros marcam entre 12 e 25 graus. Em Cachoeira do Sul, máxima de 24 e céu parcialmente nublado. No domingo, o tempo muda e deve voltar a chover em pontos isolados da região central. E ainda nesta edição, veja como funciona a portaria inteligente, que pode reduzir o custo dos condomínios. E depois do intervalo, calçadistas gaúchos enfrentam barreiras nas exportações para a Argentina. Nós já voltamos.
de semana vai ter predomínio de sol na região oeste. Em Uruguaiana, o sábado vai ser de poucas nuvens e temperaturas na casa dos 27 graus à tarde. Em São Borja, o tempo segue firme e o calor aumenta. A máxima chega aos 28. Em Alegrete, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas sobem menos, não devem passar dos 26. No domingo, podem ocorrer pancadas de chuva passageiras em todo o oeste do estado. Estreitando relações. A comitiva do Palácio Piratini, em missão à Europa, visitou hoje a cidade de Veneza, na Itália. O governador José Ilvo Sartori se reuniu com o presidente do Vêneto, Luca Zaia, para discutir parcerias econômicas, culturais e científicas. Entre os setores da economia gaúcha com potencial para futuros negócios, foram destacados o metal mecânico e o agropecuário. Os dirigentes também conversaram sobre a importância da região italiana na colonização do Rio Grande do Sul. A Argentina é um dos principais destinos das exportações de calçados do Brasil, mas agora voltou a impor barreiras aos empresários gaúchos. Depois de uma trégua de 10 meses, novamente o país vizinho está dificultando a liberação de licenças para a entrada dos produtos brasileiros. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados calcula que já deixaram de embarcar para a Argentina cerca de 8 milhões de dólares em exportações do setor. Pela regra da Organização Mundial de Comércio, o país importador, no caso a Argentina, tem até 60 dias para conceder a licença para a entrada de produtos estrangeiros. Mas isso não está acontecendo. Algumas remessas brasileiras aguardam há mais de 120 dias pela concessão. Os negócios já foram fechados, mas o produto brasileiro não consegue entrar na Argentina. São variados os prejuízos, né? Um, pelo fato de que nós não estamos entregando a mercadoria que foi combinada com os nossos importadores no prazo que foi acordado. Há uma segunda questão, que são as vendas que se perdem pelo fato de não ter a mercadoria no local, no varejo da Argentina. Começa a acontecer já uma espécie de falta de confiança por parte do importador e do varejo da Argentina na condição de que o Brasil possa, a tempo, colocar a mercadoria no território argentino. O presidente da Abri Calçados lembra que essa espécie de bloqueio argentino já aconteceu em outras ocasiões. A questão foi resolvida com os dois países cedendo um pouco. Também a Embaixada do Brasil em Buenos Aires está nos dando uma boa assistência nessa questão e eu acredito que em mais 15 ou 20 dias se possa resolver isto, né? A Argentina é o segundo principal destino do calçado brasileiro, perdendo apenas para os Estados Unidos. Andar com os faróis acesos nas estradas voltou a ser obrigatório. O motorista que não obedecer à norma vai cometer uma infração média. A medida ainda gera polêmica, mas é defendida pela Polícia Rodoviária como forma de reduzir o número de acidentes. Na BR-116, nem todos os veículos circulam com os faróis acesos. E a mudança na lei divide opiniões. Se destaca, né? Dá para ver bem destacar quando vem o outro. Mais seguro. Não sei se isso adianta muito para evitar acidente, né? Na verdade, eu acho que o principal problema nosso hoje é nossas estradas, né? Não adianta a gente andar com o farol ligado se as estradas estão esburacadas, mal sinalizadas, né? No início de setembro, a Justiça suspendeu a cobrança da infração, já que muitos motoristas confundiam rodovias com ruas e avenidas urbanas. Mas agora os órgãos de trânsito estão autorizados a retomar a aplicação de multas, desde que haja sinalização. Apesar de não haver especificação na lei, o entendimento dos órgãos de trânsito é de que as placas que informam o nome da rodovia servem como indicação da obrigatoriedade dos faróis. Já nas áreas urbanas, a sinalização deve ser específica sobre a determinação. Nas rodovias federais é aquela sinalização azul, em que é indicada a BR no caso aqui onde nós temos BR-116, quilômetro 244. É a placa padrão do Código de Trânsito para indicar que é uma rodovia. Então, outras rodovias ainda têm a placa expressa dizendo que é obrigatório do farol,
Aqui na nossa região, a BR-290 apresenta essas placas já, para tirar essa dúvida, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a redução de acidentes por conta do uso dos faróis está comprovada. No primeiro mês de vigência da lei, o número de colisões frontais diminuiu 36% na comparação com o ano anterior. O farol aceso permite que o outro motorista enxergue o carro contrário em torno de 3 km, diferente de 1 km aproximadamente para o farol apagado. Então isso aí se ganha muito tempo para tentar alguma manobra evasiva, caso seja necessário. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 85,13 e o motorista leva 4 pontos na carteira de habilitação. Pedágio mais caro na BR-290. A partir da próxima quarta-feira, as tarifas vão ser reajustadas em quase 9%. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base na variação do IPCA. Na Praça da Freeway, em Gravataí, a cobrança para os carros salta para R$ 6,90. Já em Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul, o pedágio sobe para R$ 13,80. Predomínio de sol no sábado e pancadas de chuva no domingo. Assim vai ser o fim de semana no Norte Gaúcho. Em Caxias do Sul, amanhã o dia começa com friozinho de 10 graus, mas a máxima chega aos 25. O sábado vai ser de tempo firme também em Passo Fundo, onde as temperaturas voltam a subir, alcançam os 27. Em Ijuí, o sol aparece entre poucas nuvens e faz calor de 28 graus. No domingo, tem chance de chuva a partir da tarde. E assista no próximo bloco. Tecnologia e segurança, um sistema que, além de eficaz, pode ser mais barato para os condomínios. É daqui a pouco. O sol predomina neste fim de semana no sul do estado. Na campanha, há uma pequena chance de chuva apenas no domingo. Amanhã, o tempo segue firme e o dia amanhece com mínimas na casa dos 10 graus em Bagé. Mesma condição em Pelotas, onde a temperatura fica amena, não deve passar dos 23 graus. No litoral sul, o sábado vai ser de sol entre poucas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva no domingo, mínima de 12 e máxima de 22 graus em Rio Grande. Centenas de pessoas participaram nesta tarde de uma caminhada pela paz na Restinga. Com cartazes e balões, os moradores pediram o fim da violência em uma das regiões com alto índice de criminalidade na capital. O movimento chamou a atenção para a conscientização sobre a insegurança e foi organizado por 3 centros sociais do bairro da Zona Sul de Porto Alegre. E no mês da campanha do Outubro Rosa, a Defensoria Pública da União inspeciona as condições de tratamento do câncer de mama em hospitais de 17 estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, a vistoria aconteceu no Hospital Fêmea de Porto Alegre. A vistoria começou pelo ambulatório oncológico e depois seguiu até o setor de quimioterapia. A equipe da Defensoria Pública da União e de entidades ligadas à saúde que participaram da ação se concentraram em observar 5 pontos. O número de pacientes que realizam por mês cirurgias de mastectomia e que aguardam pelo procedimento. O número de pacientes que aguardam pela realização de reconstrução mamária. Identificar os quimioterápicos indicados, averiguar a fila de espera para a radioterapia e verificar a situação dos mamógrafos. A inspeção levou cerca de 2 horas. Algumas sugestões de melhorias para o atendimento foram levantadas. Nós verificamos a necessidade de um maior diálogo com os médicos para buscar a inclusão na lista do SUS de medicamentos que estão sendo prescritos para que esses pacientes não precisem ajuizar uma ação para obter alguns medicamentos. A gente recebe com muito bom grado, porque isso mostra o apoio das demais instituições governamentais no tratamento dessas pacientes. Nós conseguimos fazer tanto o tratamento quimioterápico, quanto a cirurgia, quanto depois a questão do tratamento, até fisioterápico. Dona Elizabeth fez tratamento para câncer de mama há 12 anos no Fêmea. Totalmente curada, hoje ela é voluntária no hospital, levando carinho e conforto para as mulheres que têm a doença. E para as que não têm, ela faz um alerta. Que elas não deixem chegar ao ponto que eu cheguei.
Hoje em dia tem muito a mais, as pessoas ficam mais informadas, tem mais informação, que elas se cuidem, que elas vão fazer mamografia delas uma vez por ano. E no Hospital Conceição, uma vistoria do Ministério Público do Trabalho apontou que a instituição precisa adequar 38 situações de gestão de segurança e saúde para os funcionários. Relatórios de parceiros do MPT vão instruir inquéritos civis para investigar as questões mais graves. A direção do hospital analisa as recomendações e vai se pronunciar sobre o assunto na segunda-feira. Localizado na zona norte da capital, o Conceição oferece aproximadamente 840 leitos, destinados integralmente ao atendimento pelo SUS. A tecnologia a serviço da segurança e do bolso. Um sistema desenvolvido para prédios e condomínios reduz pela metade o custo com portaria e monitoramento. Conhecida como portaria inteligente, o sistema surge como uma alternativa de vigiar melhor toda a área dos edifícios e garantir maior comodidade aos condôminos. É o que você confere na reportagem da UPF TV. Olhando assim, parece um sistema de interfone comum, daqueles que você encontra em qualquer prédio. Mas com um pouco mais de atenção, percebemos a complexidade do sistema. Portaria, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de ir na Denise, no departamento 9. Qual é o seu nome? Jaqueline. Só um momento, Jaqueline, vou entrar em contato, ok? Dona Denise, aqui é a Rosa da Portaria, tudo bem? A senhora libera a entrada da Jaqueline? Nestes painéis, cerca de 16 câmeras monitoram em tempo real as atividades de até 5 condomínios. É um serviço conhecido como portaria inteligente. Funcionando 24 horas, 7 dias por semana, este é um software que vai além de um porteiro eletrônico. Monitora em real time toda a movimentação do condomínio, né? Faz todas as vezes do porteiro físico e ainda reduz imensamente o custo do condomínio para o morador, né, com a portaria. E esse é um sistema que ajuda na segurança e no bolso também. Em um condomínio com funcionários registrados legalmente, através da CLT, os custos chegam a R$14 mil por mês, porque são 5 funcionários em uma jornada de 12 por 36 horas. Com este sistema de portaria inteligente, a redução chega a 50% no custo do condomínio. A gente tem hoje servidores na nossa empresa, né, que gravam em duplicidade tudo aquilo que as câmeras monitoram no condomínio. E também no condomínio existe um gravador, um HD, que fica também essas imagens registradas lá. Para o sistema funcionar bem, necessita de apoio humano. Aqui na empresa, 5 funcionários fazem revezamento diário, monitorando cada atividade. Hoje é o turno da Roselaine. Com formação em vigilância, ela é o olhar atento na movimentação dentro do condomínio. Atendo o pessoal que chega do prédio, ou abro a porta, verifico se é morador mesmo do prédio, né? Se é, eu abro a porta, se ele não tem o tag, né? Se ele tem, ele entra. E quando é visitante, eu entro em contato com o morador, né, para ver se é liberada a entrada dele ou não. Acionado por sensor de movimento, o equipamento faz automação das portas de entrada e garagem. Oferece relatório de entrada e saída do fluxo de pessoas. Um conforto que aumenta a garantia de segurança. E neste assunto, tem que haver uma relação de confiança entre quem oferta e quem adquire o serviço. Assim, todos os envolvidos alcançam o mesmo objetivo: a tranquilidade. E a banda Camisa de Vênus grava em Porto Alegre o DVD que encerra a turnê comemorativa dos seus 35 anos. O show acontece amanhã, às 9 da noite, no auditório Araújo Viana. Nós encerramos com uma homenagem ao grupo que marcou o rock nacional na década de 80. Voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você e ótimo final de semana. Chegou em casa nos idos de 63 e
Vida forte, ele gritou orgulhoso. Agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei um Sim Caxambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim. Mas a gente fugia de noite numa figura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha o banco do Sim Caxambó. Batendo Sim Caxambó, batendo Sim Caxambó, batendo Sim Caxambó, batendo Sim Caxambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Caxambó. Pois não tinha nenhum carro que fosse na minha frente, nem gordinho nem forte.